Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast de Descompressão Corporativa. Hoje a gente tem aqui como convidado uma pessoa mais para lá de especial, que é o Júlio Ganico, que ele vai falar para a gente sobre muitas coisas de filosofia, medicina oriental e muito mais. Então, muito obrigada, Júlio, de você estar aqui. Uma alegria ter você aqui, a gente se bate-papo que a gente fez até um pouquinho antes aqui. Eu já estou tão empolgada de fazer tantas perguntas aqui para você. Adriana, o prazer é meu. Um imenso prazer em conhecer você pessoalmente, né? E muito feliz de estar aqui essa manhã com você. Ah, que bom. Então, conta pra gente o seguinte, né? Bom, a Felipelli a gente trabalha com autoconhecimento, desenvolvimento, etc. E eu acredito muito na complementariedade, né, da medicina, de uma forma diferente, que ajuda nessas questões de emoções, como até a gente estava conversando na questão da ansiedade. Todo mundo vive muito ansioso hoje, né? Eu sei que tem um aspecto que você trabalha, que é para ajudar as pessoas, frente a um evento mesmo, sei lá, de repente alguém vai defender um mestrado, um doutorado, um vestibular, a OAB, como a minha filha, mas como que você ajuda, como é que o teu trabalho ajuda a minimizar ou lidar com a ansiedade? Bom, Adriana, a medicina oriental, a filosofia oriental, há 5.000 anos atrás já falava sobre ansiedade no ser humano, né? Então, o nosso hábito de ser imediatista, ainda mais nos dias de hoje, então aumentou muito essa questão da ansiedade. Então, se a gente pegar alguns dados, por exemplo, há 200 anos atrás, um camponês que morava no interior dos Estados Unidos, por exemplo, ele obtinha, durante a vida inteira dele, a mesma quantidade de informações de um jornal hoje do The New York Times. Sim, Ou seja, ele levava a vida inteira, né, para ter essa quantidade de informações. Hoje, você tem o tempo todo as informações chegando, né? E a conexão, e depois a gente pode falar até sobre essa questão da conexão, da meditação, que tem tudo a ver. Então, acelerou a quantidade de informações. Então, acelerando a quantidade de informações, acelera a quantidade de parece que o tempo passa mais rápido. E o que acontece? Parece que você sempre está atrasada com alguma coisa, né? E quando você precisa usar aquele tempo com seu foco, concentrada em estar adquirindo um certo tipo de conhecimento, o que acontece? Muitas coisas invadem e te dispersam. E aí, a hora que você vai ver, o tempo passou e você acaba não conseguindo lidar com essa concentração. Então, o nível de concentração, ele hoje nos atrapalha bastante. Então, a ansiedade, ela tem a ver com o quê? A dispersão que a gente tem, né? O mundo hoje, uma coisa é quando eu te dou uma opção só, por exemplo, eu te dou uma caneta azul e você fala, poxa, que linda a caneta azul que o Júlio me deu, vou extrair o máximo, achei ela maravilhosa. Outra coisa eu falo assim, olha, Adriana, eu quero te dar uma caneta, mas eu tenho uma azul, uma vermelha, uma verde e uma amarela. Você fala, nossa, mas azul é isso, amarelo é aquilo, ou seja, te dei muitas opções e ao invés de gerar algo que é objetivo e, enfim, facilita a vida, eu te complico, porque eu te dou muitas opções, né? Inclusive, a neurociência diz isso, né? Que quando as pessoas têm muitas opções, elas ficam mais perdidas. Então, é melhor você dar menos opções para elas, né? E a outra coisa que você comentou também são as pessoas que são multitask, né? Que são multitarefas. E que, na verdade, você está ensinando o seu cérebro a ser disperso. E que, para fazer as coisas e o aprendizado, a gente precisa ter foco. Então, você não vai ter foco se você treina seu cérebro a não ser preciso, né? Você, na verdade, se dispersa. E aí, é legal que você falou que junta com a ansiedade, né? Exatamente. Então, se a gente entender o que é meditar, por exemplo, né? Por que há 10, 15 anos atrás, a galera lá do Vale do Silício começou a falar muito em meditação. Você fala, pô, o pessoal tudo high-tech tá falando de meditação, né? O que acontece? É que toda tecnologia, tudo que existe aqui no nosso planeta imita a máquina mais tecnológica que existe no planeta, que é o ser humano, né? Então, assim, o poder de ouvir, de falar, de se comunicar, de ver, de agir. E na medicina oriental, quer falar do quê? A importância de meditar.
Ou seja, você vai falar, mas há 5.000 anos as pessoas, por que elas precisavam meditar? Porque o ser humano, ele tem algo que ele tem que descobrir dentro dele. Como o Jung dizia, quando o ser humano olha para fora, ele sonha. Quando olha para dentro, ele acorda. O despertar tá ali. E meditar não é você deitar numa cama e, tô relaxando. Não é relaxar. É você realmente acordar. Despertar para uma consciência na qual você é além de um corpo físico. Então, os orientais, eles chamam a Adriana, por exemplo, de não apenas um ser fisiológico. O estado físico da Adriana, ele é uma parte. São 4 partes da Adriana. Então eu preciso entender a Adriana como uma pirâmide, que tem 4 lados. Um lado é a sua saúde física. O outro lado é a sua saúde mental. O outro lado é a sua saúde emocional. E o outro lado é a sua saúde espiritual. E a espiritual, quando até a gente fala na acupuntura, eu vou tratar o seu lado espiritual, não tem nada a ver com a questão da religião. Religião, religar Deus ao homem. Então, quando a pessoa vai para uma missa, para um culto, para um templo, ele vai se conectar ao ser superior, ao ser supremo. Quando a gente fala de espiritualidade, é a conexão com o ser interior. O que é o ser interior? É a sua capacidade de autoconhecimento, como Sócrates dizia, conhecer a ti mesmo, que gera capacidade de autodesenvolvimento. Ou seja, ninguém veio aqui nessa vida para ensinar. Todos viemos para aprender. Isso aqui é uma escola. Que gera a capacidade de autoestima. E autoestima não tem a ver com a questão da beleza externa. A autoestima tem a ver com a confiança. Um ser humano com confiança em si mesmo. Em si mesmo é uma coisa. Um ser humano quando não tem autoestima, não tem a confiança, né? A autoestima, ela está ligada à glândula do timo. Timos, em grego, significa íntimo, que existe lá no nosso íntimo. E a quarta gente parte, tem que estimular aqui, estimular, né? Sim. Isso que, né, faz a gente ter autoconfiança. Todo mundo pensa que está relacionado muito à questão meu coração está feliz. Não, é o timo que está muito conectado ao coração ali, né? Essa glândula que ela nos eleva ao E a gente fica estimulando assim, ela tem efeito de verdade, né? O tempo todo. Por isso que eles falam, faça esse movimento. Isso, esse movimento. Porque, vamos imaginar, Adriana, vamos imaginar que alguém te desafia e começa lá a te desafiar e querer, enfim, te colocar para baixo. Quando você tem uma autoestima elevada, o que você faz? Você bate no peito e fala, vem, eu dou conta. Quero ver se você consegue. Vem. É verdade, faz eu bem encaro, esse deixa comigo. Eu nunca tinha associado que isso tinha a ver com o Timos. Que interessante. Você faz assim. E não tinha aquele nadador César Cielo? Sim. Aquele cara era muito bom em 50 metros, né, imbatível. E que ele fazia na concentração dele? Eu não sei se ele sabia disso ou não, mas ele... O hábito que ele pegou de bater no peito, assim, deixava vermelho o peito e ele mergulhava. Então, se observar assim, a mania que ele tinha de bater no peito, assim, antes de mergulhar, de se concentrar, meio que eu lia daquela maneira, assim, esse cara tá falando pra ele, você vai ganhar isso aqui. Você é o cara. Né? Você é o cara, você vai ganhar isso aqui, vai lá e mergulha e ganha. E se você vê no mundo animal, quando o gorila fala assim, quem manda aqui sou eu, ele faz assim, ó. Né? Ele faz esse gesto, ou seja, o nosso corpo, a nossa consciência corporal, quando a gente aprende a lidar com o próprio corpo, é aquela palavra, né, que quando eu dava aula de massoterapia, eu sempre falava para os terapeutas. O toque é muito importante. E daqui para frente, isso no ano 2000, as pessoas vão parar de se tocar um pouco. Então, essa profissão, que até o ano 2000 era chamada de massagista e depois se tornou massoterapeuta, ou seja, terapia através da massagem, ia se tornar, eu falava para eles, ia se tornar uma terapia fundamental para as pessoas, porque as pessoas iam se tocar pouco, e o corpo ele precisa expressar as emoções, e ele precisa aprender a gente vai tocar muito em computador, mas não vai tocar nas pessoas. Então a importância de se tocar é fundamental. E bem, aquela palavra, você não se toca, ou seja, você não se conhece, né? Então aquela quarta parte, concluindo, primeiro autoconhecimento, que gera autodesenvolvimento, que gera autoestima. E a última parte, que é chamado de autocura. Como Cristo dizia, cura-te a ti mesmo. Então muitas vezes... Você quer dizer que o autoconhecimento leva à autocura? Muito.
tudo a ver. Dentro da medicina chinesa tem tudo a ver. Por quê? A gente confunde, assim, até as pessoas quando ainda nunca tiveram a oportunidade de fazer acupuntura, por exemplo, falam, mas essas agulhinhas, elas funcionam mesmo? Será que isso não é efeito placebo? Não é efeito placebo. Primeiro, porque se fosse placebo, não teria 5 mil anos de história. No meio do caminho já teria se perdido. Ninguém falado mais. E cada vez que a ciência mais avança, eles mais comprovam isso. Né? Eles não conseguem ainda enxergar onde está passando a energia, os meridianos. Mas é comprovado o efeito. O nível de endorfina, de serotonina, de dopamina que é elevado quando você faz uma sessão de acupuntura é impressionante. Então, a autocura, quando as pessoas falam assim, Júlio, mas quando a gente acredita funciona mais, né? Em várias técnicas alternativas, enfim. Eu falo, não quando você acredita, quando você tem fé. Porque a fé, ela é algo muito mais do que acreditar. Então eu diria pra você, Adriano, você não precisa acreditar em Deus. Não precisa acreditar em Deus. Porque se eu falar assim, você acredita em Deus? Você fala assim, mas então me define Deus. Você fala, não sei definir, Júlio. Então a gente acredita, eu acredito que esse copo tem água aqui dentro. Porque algo físico eu consigo definir. Quando eu não consigo definir, eu preciso ter algo além. Que as pessoas ainda não entenderam o que é fé. A fé, como Cristo dizia, quando ele curava, fazia os mesmos movimentos do reiki nas pessoas, ele falava assim, cura-te a ti mesmo. O que eu fiz, vocês podem fazer muito mais. Por que a gente não consegue curar igual o Cristo cura? E ele mesmo dizia que não consegue porque as pessoas ainda têm pouca fé. Então, assim, a nossa consciência está em expansão. Então, a gente ainda fica muito na crença. É no que eu vejo, no que eu alcanço, no que é palpável, né? Então, eu falo para todo mundo assim, quando eu comecei a estudar medicina oriental, acupuntura, eu venho de família de descendência japonesa, né? De origem japonesa. Então, eu segui algumas tradições familiares desde criança. E a maior parte das coisas eu achava bobeira, superstição, e eu achava que de repente era uma rebeldia de adolescente. Mas eu sempre fui muito cético. Então quando eu estudava acupuntura, eu era muito até chato com os mestres, porque eu era questionador demais. Porque na verdade eu queria entender e não só aceitar, né? Porque o elemento ar aqui, o elemento fogo aqui. Então eu sempre fui muito questionador e muito querendo validar algumas coisas. Como é que você decidiu ir para esse lado na sua carreira? Eu comecei trabalhando no Banco América do Sul, que com 14 anos, naquela época a gente já podia, né, ter carteira registrada, enfim. Comecei a trabalhar no banco. E foi muito, muito interessante porque com 17 anos eu era responsável pelo CPD da agência. Então, aquela época, assim, CPD, Central de Processamento de Dados. Naquela época não existia internet. Então, tudo era passado por telex. Tinha mainframe. Exatamente. E aí tinha que passar por telex, enfim. Era a única sala do prédio, de um banco, que tinha ar-condicionado por causa do computador, que era uma geladeira. Que normalmente era embaixo, né? Exatamente. Era... E eu sempre fui um cara muito responsável e muito dedicado ao trabalho que eu estava fazendo, né? Executando. Então, com 17 anos, eu era o único que entendia do CPD. Nem o gerente, ninguém entendia da agência ali, ninguém entendia daquilo. Então, eu fechava a agência, ficava eu guardando o turno e fazendo todas as transmissões. Naquela época, a inflação era 45%, então todo mundo fazia aplicação todo dia, retirava isso, aquilo. Então, eu fazia transmissão para a matriz. Chegou um dia que o gerente era o gerente administrativo da agência, isso era umas 9 horas da noite. Ele subiu, isso estava na agência, no caso, era no segundo andar, no primeiro andar. Sentou na cadeira e falou, ficou ali, eu trabalhando, ele sentou e falou assim, e aí, Júlio, tudo bem? Eu falei, nossa, você tá aqui ainda? Ele falou, tava fazendo umas coisas lá e tal, mas já tô indo embora. Mas eu queria falar com você antes. Falei, eu já tava com 19 anos nessa época. Ele falou assim, você terminou o colegial com 17 para 18, né? Falou, a gente percebeu que esse ano você não estudou, você não tá pensando em fazer faculdade, né? Aí eu falei pra ele, não pensei ainda. Não achei nada que eu... né? Ele falou assim, então, deixa eu te falar, você sabe que o banco, ele te ajuda nisso, né? Com bolsa e tal. Eu falei, não.
eu sei que o banco não ajuda, né? Na verdade. Ele falou assim, não. Em alguns casos é óbvio, né? Que a gente observa e que a gente vê que realmente tem um... Tem potencial e você o era banco vai bom investir. funcionário. Eu falei, poxa, que legal. Ele falou assim, só que tem uma coisa. Você vai estudar, tem que estudar, optar por administração, contabilidade, economia, que tudo que tinha a ver com a área do banco, óbvio, Sim, né? sim. E aí eu, putz, mas eu não... E eu tinha, assim... E nem continuar na área de tecnologia você pensou? Não. E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu tinha colocado pra mim mesmo e falado pra minha mãe que quando eu terminasse o colegial, a partir daquele momento, eu iria só realmente estudar o que eu tivesse a fim de aprender, de fato. Porque, pra ser sincero pra você, Adriana, eu arrastei, o colegial arrastei, porque eu não gostava de estudar. Né? Porque eu entendo assim, estudar é uma coisa, aprender é outra coisa. Você pode, tem gente que estuda a vida inteira e não aprende nada. Então, a questão do conhecimento gera muito da curiosidade da pessoa, na essência, que é o que você fala bastante, que, né? A gente procura mostrar isso para as pessoas, o autoconhecimento. Se você entende a sua essência, você começa a ter uma vida mais prazerosa. Por quê? Porque os chineses falam que a gente tem 24 horas no dia, dividido em 3 partes. 8 horas para você dormir, 8 horas para você trabalhar e 8 horas para você ter lazer. Você vai falar, pô, mas a gente atropela tudo. A gente atropela tudo. O que é lazer? É ler um livro, hoje internet, assistir um filme, fazer um esporte, tá em casa receber os amigos, tá em casa, jantando em família, enfim. Então, assim, essa divisão, se a gente considerar que 1/3 da sua vida você vai estar passando no trabalho, ele não pode ser um emprego. Um emprego no sentido de eu tenho uma fonte de renda apenas. Tem que ser um trabalho. O que é um trabalho? Trabalho vem do sacro ofício, não do sacrifício. Do sacro ofício, ou seja, ofício sagrado. Eu acordo entendendo a minha missão. O que eu realmente vou contribuir. Então, o tesão que você acorda para fazer aquilo, para você se dedicar, e você pode entender que de repente pode ser seu último dia aqui, então isso muda muita coisa, né? Então eu acho que assim, voltando só àquela questão, quando ele falou aquilo, para mim foi a pior noite da minha vida, na questão de, não diria pior, mas uma das mais angustiantes da minha vida. Porque eu fui embora pra casa e falei pra ele, eu posso te responder depois? Porque ele falou, ó, sabe o banco... Aquilo foi um checkmate que ele deu, ó. Daqui em diante eu sigo com você. Daqui, se você falar que você não tá afim, quer dizer que você não tá ligando pra uma proposta que eu tô te oferecendo. Então, rolei na cama, não conseguia dormir. Isso com 19 anos. Eu tava muito angustiado porque eu tinha que tomar uma decisão de uma coisa que eu não queria fazer. Falei, pô, eu vou ter que voltar a estudar uma coisa que eu não quero, né? E eu nunca pensei... consequentemente, trabalhar depois com aquilo que você não quer, né? Porque exatamente. Depois que você terminou, você ia continuar, exatamente. Né? E aí que é a parte interessante da história, Adriana. Porque eu cochilei, né? Fiquei rolando na cama com aquela angústia. Por que angústia? Porque não era nem pelo banco, era por esse cara. Porque ele era um cara que confiava em você. Você decepcionar uma pessoa que confia em você, que te traz uma oportunidade, você fala assim, pô, eu vou falar um não pro cara, o cara que eu gosto, que confiou sempre em mim e tal, e eu vou falar um não. É difícil falar não, às vezes, aliás, a maior parte das vezes é difícil falar não, né? Com medo de decepcionar as outras pessoas. E aí eu fiquei angustiado. Aí no que eu cochilei, isso já era umas 4 horas da manhã, eu tive uma visão. E aí eu falo, não foi um sonho, foi uma visão realmente. Eu entrei numa sala, uma sala comprida, sem janelas, com cortinas parecidas com essas nos lados, alguns quadros de arte, enfim. E só uma mesa lá no fundo uma mesa com um senhor sentado ali. E conforme eu ia andando nessa sala, eu chegava algumas informações, alguém como se estivesse soprando no meu ouvido, tá vendo? Essa aqui é a sua sala.
aquele cara é você com 50 anos de idade. E eu, nossa. Mas não era nível de bancário. Já era um nível de diretoria, de banqueiro. E esse é você. E no que eu fui me aproximando, falei, cara, impressionante isso aqui. No que eu fui me aproximando da mesa, ele levantou da cadeira dele para dar a volta para me cumprimentar. E eu olhei para ele, que era eu, Sim. com 50 anos, e eu falei, cara, aonde você chegou? Cara, como você tá bonito, como você tá elegante, como você tá cheiroso. Eu comecei a ver um monte de coisa na cabeça, né? Em pensamento. E aí nisso, ele deu um sorriso, e antes de me abraçar, ele pegou a gravata e foi arrumar. Sabe quando vai arrumar a gravata? Sei. Assim, ó, só que ele fez uma expressão que aquilo tava sufocando ele. Aí eu acordei. Aí eu falei, eu não vou usar gravata na minha vida. Amanhã eu vou ter que falar não pro cara. Olha. Aquilo eu vou ser uma pessoa, que vou ser uma embalagem, e eu vou chegar aos 50 anos, talvez com sucesso. uma vida só de aparência. Eu não vou ser feliz. Aquilo vai me sufocar. E daí, naquele dia eu falei, putz, a vida não vai dar tempo de eu fazer rascunho, depois querer passar limpo, não vai dar tempo. Essa minha vida eu preciso entender que eu tô tendo um presente aqui de ter uma trajetória e ser livre para realmente cumprir minha missão, que eu não sabia ainda qual era. E aí, no dia seguinte eu falei, olha, eu nunca vou esquecer de você, tanto é que eu falo isso dele até hoje. É verdade. Né? Não tenho como te agradecer, mas eu não vou fazer a faculdade, eu sei que você tem que responder a regional, enfim. Eu sei que eu vou ter que passar o serviço aqui, porque isso aqui é um cargo de muita responsabilidade. E que assim, eu sei o caminho que eu vou ter que tomar, e eu sei que você pode me mudar de setor, enfim. 2 meses depois eu mudei de setor de cobrança e tal, enfim. E aí eu falei pra ele, ele falou, cara, mas você quer pensar melhor, né? Aquelas coisas, né? Pensa melhor, tal. Às vezes eu falei, não, eu já decidi, realmente. Mas você não sabia o que você ia estudar ainda. Daí ele perguntou, mas o que você vai fazer? Aí eu lembro que a resposta veio. Não sei de onde veio, tá, Adriana? Sinceramente, eu não sei de onde veio. Eu falei, eu não descobri ainda o que eu quero fazer, mas eu já descobri o que eu não quero fazer. Aí ele falou, putz, forte isso, né? Ele falou, eu falei, daí que eu entendi. Eu falei, realmente? Eu falei, eu não quero fazer isso, eu não sei o que eu vou fazer. Daí tudo bem, 2 meses depois eu acabei saindo. Aos 20 anos, eu tava fazendo meditação, que eu já gostava de estudar essas questões aí, numerologia, astrologia e tal. E aí eu tive um insight. Putz, eu fazia massagem no meu avô quando criança, fazia massagem no meu pai quando criança. Eu gosto de fazer isso. E você não sabia nem como fazia, mas você fazia. E naquela quando você falava em massoterapias, né? Massagista é aquele cara que você fala, tô quebrado, o cara vai te estrala todo lá, né? E depois te dá o super bonder, né? E aí o que acontece? Esse era o conceito de massagista. Eu falei, não, isso é muito legal. E tinha outra coisa que eu gostava, que eu achava fascinante desde criança. Mágica, como toda criança. E naquela época tinha muito aqueles ilusionistas que se apresentavam e falavam, cara, olha, já pensou se eu conseguir fazer mágica com as minhas mãos? A pessoa ia chegar com dor e eu, fazer algumas manobras que a pessoa fala, Júlio, né? Como meu pai falava quando era criança, ele falou, Júlio faz massagem em mim e eu tô melhor, viu, filho? Era brincadeira, mas, né? E eu fiquei com aquilo, falei, eu vou fazer massagem. E aí, eu todo empolgado, a primeira pessoa que eu fui falar, minha mãe, óbvio. Putz, mãe, eu já sei o que eu vou fazer. O que eu vou estudar? Falei. Ela, né, obviamente ficou feliz. Tava. Ela, o quê? Eu falei, massagem. Eu vou ser massagista, mãe. Aí ela olhou pra minha cara assim e falou assim, moleque, para de falar besteira. Isso não é profissão, né? Ela achando que ia falar alguma. Isso não é profissão. Que absurdo. Vai, moleque, vai pra lá. Falou assim. Adriana, naquele momento, eu senti muita raiva. Mas muita raiva. Raiva dela. Raiva. E essa raiva que eu senti dela, eu olhei pra cara dela e falei, não, mãe, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção que eu vou te falar.
que eu vou fazer isso e vai dar certo. E eu vou esfregar na sua cara que vai dar certo. Com muita raiva, sabe? Aí beleza. Ela é viva? Ela é viva, graças a Deus. Tá com 79 anos. Faz caminhada todo dia, enfim. E aí, eu falei isso pra ela com muita raiva mesmo. E comecei a estudar. Aí logo depois, o Senac começou a abrir cursos de massoterapia, aí começou aquela onda, os cursos que eram livres começaram a virar técnicos, aí eu fui chamado para dar aula, e aí eu comecei a dar cursos de massoterapia, eu comecei a me aprofundar mais, e de repente eu estava atendendo algumas pessoas, na época, pessoas artistas, assessores de artistas, pessoas influentes, empresários e tal. E aí minha mãe viu que eu tava me dando muito bem com aquilo. E aí eu falei, mãe, eu quero fazer um jalequinho, ela costura, eu quero fazer um jalequinho, só que estilo chinês. E isso vai ser o meu jaleco. E ela foi, costurou, não cabe mais, né, que eu tinha 50 quilos na época, era magrelo. E agora não cabe mais, não tem jeito. Então tá lá guardado. E outro dia eu tive, graças a Deus, a oportunidade de falar pra ela, falei assim, mãe, faz outro. Não, eu falei assim, mãe. E assim, depois eu comecei a escrever artigos para jornais, para revistas e tal. E eu tinha uma coluna diária naquele jornal do Farol. Não sei se eu entregava em vários o jornal do Farol. Então eu tinha uma coluna semanal ali como Sabedoria Oriental. Então toda semana, eu que nunca gostei de redação, aprendi a escrever, né, enfim, artigos. E aí depois eu descobri que como eu não falava pra ninguém, nem pra ela, quando eu ia, às vezes, dava uma entrevista pra um jornal, escrevia, eu não falava pra ela. Porque eu falava, ela vai ficar falando pras vizinhas, tem maior vergonha, e enfim. E daí depois eu descobri que ela recortava tudo e guardava. Ai, que fofa. Aí, eu peguei e falei pra ela, mãe, então, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele dia que eu falei com muita raiva, né, que quando você filho, ó, eu falo pra todo mundo, e ela fala mesmo, eu duvidava tanto dele, não sei o que lá, né, achava que não tinha nada a ver, tava numa grande besteira. Eu falei, não, mãe, aquele dia, se você tivesse elogiado, falava em frente. Deu uma garra isso. Falei, aquele dia você cortou o cordão umbilical. Por quê? Porque aquele dia, a mulher que mais me ama na vida, falou assim, ó, é você com você, cara. Não adianta, não vai ser eu. Eu não tenho que ficar te dando apoio. Muitas vezes eu tenho que te provocar, como tem um ditado chinês que diz assim, a pipa só sobe no vento contrário. Então, eu falei, mãe, aquele dia foi muito bom o que você me falou. Me despertou uma raiva de você, uma ira, que fez o quê? Eu ir adiante naquilo. Pra de repente provar pra mulher que de repente mais me ama na vida e ela falou que não acredita em mim, eu ir lá e entender que fazia sentido, né? Então foi isso, aí foi que começou as questões. A tua trajetória de estudar. Daí você falou que fez o quê? 70 cursos? Eu cheguei depois, daí eu nunca mais parei de fazer cursos, enfim, de estar me envolvendo em simpósios, congressos, todas essas questões que falavam tudo que tinha a ver com filosofia e medicina oriental. Aí em 2004 eu fui pro Japão, porque eu já dava aula e já tinha uma clientela boa aqui na Zona Sul de São Paulo, mas eu acabei, de repente, decidindo, falei assim, poxa, aquele meu avô, eu tive um sonho com ele, e ele falou assim, você tem que buscar um pozinho mágico, você tem que encontrar um pozinho mágico. E aí eu falei, vô, mas onde que tá? Daí ele falou assim, o Bruno sabe, o Bruno é um primo meu. Aí eu acordei de madrugada, falei, que sonho, né, sonho com meu avô, nunca tinha sonhado com ele, um pozinho mágico. Putz, e como naquela época eu estudava muito, você é estudiosa, você sabe, você estuda muito, às vezes você fala assim, eu tô pirando, né, eu tô viajando, eu tô imaginando coisas, enfim, eu tô ficando bitolado, enfim. Aí eu falei, não, isso tem um significado. E de madrugada, daí Bruno, onde o Bruno? O Bruno tá no Japão. Eu tenho que ir pro Japão. Olha a associação, louca. Comecei a arrumar minha documentação para ir pro Japão. Aí eu fui. Aí meu pai chegou,
que você vai pro Japão? Você tem uma clientela aqui, você sabe que depois, na hora que você voltar, talvez não seja mais sua, aí você perdeu tudo que você... Aí eu falei pra ele, pai, é que assim, todos os cursos que eu podia fazer aqui, eu fiz. E quando você tá com sede, você tem que ir na fonte. E lá agora é a fonte do que eu quero buscar. Aí eu fui pra estudar na Toyo Seitai, uma escola. Você fala japonês? Eu achava que falava, e falava mais ou menos. Achava, né? Chegar lá você vê que não. É assim, Adriano, você imagina que você sai daqui, tá? Vamos imaginar que os nossos avós fizeram o caminho contrário. Saíram daqui, foram pra lá, nós ficamos lá e depois nós voltamos pra cá, tá? Então imagina, meus avós vieram lá com uma linguagem de 100 anos atrás. Sim, claro. Eu já ouvi dizer isso em várias línguas. É isso. 100 anos atrás. Mesmo italiano que eu vendo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então, imagina que eram pessoas do Brasil, voltou para lá e hoje eu chego aqui, achando que você ia falar o português que minha avó me ensinou, eu falo vós mecê. Aí a pessoa vai falar assim, peraí, que época que você tá? Isso aqui não se usa, né? Então lá no Japão é a mesma coisa, né? Claro. Então assim, acabei me virando, né? E é incrível como a gente, às vezes, quando a gente rompe essa questão do medo, da insegurança, porque eu fui lá, na verdade, assim, eu vou fazer o curso, passar 60 dias, mas tem algo a mais. Se eu sonhei, tem algo a mais. Esse pauzinho mágico eu fiquei atrás, né? E quando eu cheguei lá no Japão, eu cheguei, o curso não era nada do que eu imaginava. Decepcionante. Era uma escola conceituada. A sensei pegou e falou assim, mas você já tá aqui, né? Era 400 mil ienes. Eu tinha vendido o meu carro para pagar o curso. E eu vi que o conteúdo programático do curso era o que eu dava aqui. Eu já dava aula de reflexologia e shiatsu na época, aqui. E era o mesmo. Não mudava, não tinha algo, um segredinho ali. Não. Aí ela falou, mas você já tá aqui, você vai ter um título da Toyo Seitai e tal. Eu falei assim, sensei, eu não vim atrás de título. Eu vim atrás de conhecimento. Eu falei assim, eu nunca vou me formar em nada. Eu sempre busquei informação, sempre busquei me informar e não me formar. Aí ela, mas você sabe, né, que isso faz diferença pra você, né? Não faz. Se você me perguntar desses 70 e poucos cursos que eu fiz, Adriana, se eu falar pra você que eu devo ter guardado e não sei aonde, uns 15 certificados, guardado mesmo, é muito. Porque a maioria, na entrega do certificado, eu ia embora do curso. Porque realmente eu nunca me interessei em pendurar nada e mostrar. Realmente eu precisava do conteúdo, né? Eu sempre entendi que meu tempo tinha que ser dedicado a isso. E aí, eu falei, agora, um curso decepcionante, eu não vou gastar. Pô, esse dinheiro pra mim foi muito suado. É o carro que eu vendi, depois eu volto pro Brasil sem carro e sem nada, né? E o que aconteceu? Eu acabei... um dia bateu na minha porta ali um cara que era diretor da Sony. Aliás, um cara que depois ele falou que estava com dor na coluna, você é acupunturista no Brasil e tal. Resumindo a história, eu atendi esse cara. E esse cara ficou bom da coluna, me chamou para ser acupunturista na Sony, lá no Japão. E acabei, a minha viagem que era 60 dias, acabei morando no Japão 7 meses, ganhando muito bem, vivendo num país muito seguro, fazendo o que eu gosto. Minha agenda que era para anotações pessoais virou agenda de trabalho. E aí, foi aí que eu consegui voltar com o carro. Com o carro e montei o spa. Que legal. Essa foi a questão do Japão. Então, agora conta assim para mim que sou não especialista na área de acupuntura, como que a questão da ansiedade que a gente começou a falar, ela pode ser tratada da medicina oriental? Tá. Então, assim, para a gente entender essa questão da medicina oriental, a gente entende que existem 5 elementos na natureza, tá? A madeira, que gera o fogo que nutre a terra que gera os minerais e os metais, e dos minerais e metais que brota a água, e a água fecha o ciclo alimentando a madeira. Ao mesmo tempo que um manda energia para o outro, um controla a energia do outro, ou seja, o fogo derrete o metal corta a madeira domina a terra represa a água e a água apaga o fogo. Forma um pentagrama perfeito. Tá? Esse é o equilíbrio da natureza. E tudo isso existe dentro do nosso corpo. Esses 5 elementos existem no nosso corpo. O que é a madeira, Júlio?
é o nosso fígado e a nossa vesícula, onde a gente guarda a raiva. Por isso que depois a gente fica com gastrite, e a gente fala gastrite nervosa e tal, mas não é o estômago, foi o seu fígado que foi atacado. Toda a euforia vai pro coração. Então, acelera o coração, isso, você fica eufórico, né? Que a gente chama que é um passo antes da ansiedade. Que é o elemento fogo. Passando pelo elemento metal, aliás, passando pelo elemento terra, aí é o pâncreas e o estômago que comanda, que tem a ver com ansiedade. Pâncreas e estômago. Por isso que a gente começa a comer muito doce quando está ansioso. Depois passa pelo elemento metal, que aí tem a ver com pulmão e intestino grosso, onde entra energia e sai a energia. Pulmão e intestino grosso. Tem a ver com a tristeza, melancolia. E por último, o elemento água. Obviamente, elemento água no corpo, rins e bexiga. O filtro e o reservatório que manda embora as toxinas. E o elemento água, ele tem a ver com o medo. Aí você fala, por isso que tem gente que faz xixi na calça de tanto medo. E quando a gente tá com medo, dá vontade de fazer xixi. É uma fuga. Então, assim, a relação da medicina chinesa, ela tá muito ligada além do físico. Ele tá no metafísico. E a ansiedade, que é o elemento terra, é a fase da transformação. Na medicina chinesa, por que se medita, como eu estava falando? Porque meditar, a própria palavra está falando, medito. Imagina que você é um computador, que você precisa você vai enchendo de informações, só que ele vai guardando subpastas. Você fala, não, eu deletei, Júlio, não. Então, quando você vai encarar, às vezes, um problema emocional diante da medicina chinesa, o que você fala? Assim, imagina que você tem uma tela de computador e que você está trabalhando. De repente, entra um pop-up e começa a trabalhar. Daí você vai e minimiza. Vai lá, aparece 5 minutos, aparece de novo. Minimiza. Aí alguém fala pra você assim, Adriana, vai lá, arrasta e joga na lixeira. Que não vai aparecer mais. Você arrasta e joga na lixeira. Realmente, ele não apareceu mais, tal. Putz, você resolveu o problema. Eu falo, não. Você tirou da frente, não tirou de dentro. Sim, verdade. Vai lá na lixeira, você vai ver que tem esvazia a lixeira. Exatamente, esvazia a lixeira. A meditação é isso. Ou seja, então não dá pra falar pra você assim, hoje, Júlio, a ansiedade, ela pega em todo mundo. Sim, pega em todo mundo. E há 5 mil anos atrás, as pessoas tinham que... Porque já se falava em ansiedade. Porque tinha que se controlar de uma maneira diferente, claro. Como eu falei, a informação hoje acelerou bastante. Mas assim, a ansiedade, a humanidade é o quê? Vai ter que sempre entender, e como o Dalai Lama coloca, se coloca no presente. O tempo todo a gente quer viajar para o futuro, a gente quer... E fica ansioso, e fica gerando coisas, né? Você, como entende muito de neuro, você sabe, 95% das preocupações que a gente tem na vida não acontece. 95% das preocupações que a gente tem na vida não vai acontecer. 95% do tempo a gente está preocupado com coisas que não vão acontecer. Planejando coisas que não vão acontecer e se preocupando com coisas que não vão acontecer. Ou seja, quando você aprende a meditar, quando você aprende, meditar é subir no alto da montanha, entrar em posição de lótus e não pensar em nada. Não, não é isso. Não precisa mais disso. Porque a própria tecnologia nos mostra. Se você falasse assim, há 40 anos atrás, Júlio, precisa subir no alto da montanha, meditar e tal. Falou, sim. Por quê? Porque lá é onde está concentrado a maior quantidade do elemento ar. O elemento ar leva e traz a informação. Por isso que o Wi-Fi, por isso que as antenas eram nos picos. Hoje, se eu falar para você assim, Adriana, me empresta seu celular? Aliás, há 10, 15 anos atrás, eu falava assim, Adriano, me empresta seu celular. Você fala, Júlio, empresto. Daí eu ia ter que pegar o seu celular e fazer isso aqui, levantar uma antena. Você vai falar, Júlio, vai lá fora. Não vai, aqui acho que não vai dar sinal. É verdade. Daí eu falo, cadê a antena? Não tem antena. Tá dentro, tá embutido. E vai pegar aqui, Adriana? Vai, Júlio, pode ligar aqui. Pode ter certeza que vai pegar aqui. Ou seja, a tecnologia avançou muito. Só que a mente humana também. Só está imitando a mente humana. Talvez esse nosso microchip aqui, que tem muita função sobre o aparelho, senão não adianta ter um aparelho celular se você não tem um chip lá dentro. A gente tem um chip aqui que se chama glândula pineal, né? Que o chinês chamava de porta da mente. Então, na questão da ansiedade, tem até uma técnica de respiração que você emite um som e só de você inspirar, segurar e soltar,
Naquele momento da ansiedade, você diminui. É como se você tivesse assim, vamos imaginar que você estivesse numa estação de rádio e ouvindo um rock pauleira e você está dirigindo seu carro. Sem perceber, você começa a acelerar porque aquilo está te acelerando. É verdade. Aí, de repente, fala, Adriana, vamos mudar para uma clássica. Rádio clássica, uma alfa, uma coisa assim que vai te deixar em alfa. Pô, Júlio, você vai mais devagar. Sem perceber, você tira o pé. Você relaxa. Então, assim, tem muitas coisas que a gente faz no dia a dia que dá... tem muitas técnicas que não precisa subir no alto da montanha, ficar 40 minutos do dia, não pensar... Não, tem N técnicas e que é possível. Ou seja, tudo se acelerou, tudo se modernizou. Na questão do Feng Shui ali, só para apresentar a questão, o Feng Shui mesmo, ele é a mesma coisa que eu falo para você. Você vai aplicar um Feng Shui na sua casa, só que a técnica que você vai aplicar é chamada de chapéu negro. E se você aplicar, isso é de 40 anos atrás, está ultrapassado. Naquela época não tinha Wi-Fi dentro de casa. E não tinha tantos aparelhos eletrônicos dentro de casa, que mexe com o nosso sistema nervoso. Então, não sei se eu te respondi a pergunta, Adriana. Pela acupuntura, ela está estimulando o quê? Tá. Os pontos para ansiedade, no caso, ela faz com que o seu corpo ele produza mais serotonina, abaixa o nível de adrenalina ali. Então, o que acontece? No nosso corpo, ele imagina igual uma placa eletrônica. Sabe aquela placa verde que tem só os pontos de solda de um lado e do outro lado dos condutores? Então, nosso corpo, ele é todo eletromagnético. Coração magnético, o nosso cérebro totalmente elétrico. Tá? Você fala assim, como assim, Júlio? Sendo que a medicina, ela estuda as células do corpo. Daí eu falo pra você, mas não se resume às células do corpo. Tudo que existe aqui, eu, você, esse microfone, essa mesa, essa parede, se resume a algo chamado átomo. A partícula é o átomo. Então, dentro do átomo existe o quê? Prótons, nêutrons, elétrons numa órbita vazia. Ou seja, a carga elétrica positiva e negativa numa órbita vazia. Ou seja, a gente é pura energia. O que é esse positivo e negativo? É o que os chineses chamam de yin-yang. A energia yin e yang. Então, quando eu posiciono as agulhas em você, acontece uma descarga elétrica. O ser humano, ele produz 4.000 volts de energia eletrostática todos os dias. 4.000. Não é 110, não é 220. 4.000 volts. Não sei se você percebeu que às vezes quando a umidade relativa do ar está muito baixa, numa sala, num local, ou no dia mesmo, no clima, você vai encostar a mão em alguém ou na maçaneta do carro, você toma um choque. Pá! Você fala, nossa, tô dando choque. Tal. Alguém vai lá, então fica descalço, só terra. Né? Porque naquele momento, quando a umidade relativa do ar ela cai, a velocidade do disparo da energia ela é mais lenta. Então dá tempo de sentir choque. Então você sente o disparo. Mas o tempo todo a gente está dando choque. O tempo todo a gente está trocando energia. É que a velocidade dela é tão rápida que você não percebe. É igual falar, fica olhando para a lâmpada. Você vai falar, nossa, a lâmpada tá acesa, parada. Não está acesa, parada. Ela está piscando numa velocidade de bilhões de segundos que a gente não está enxergando. Que a gente não percebe. Tem um fio negativo e positivo, o yin e yang, acontecendo ali para gerar energia. Né? Então, como que se faz para a criatura se tornar um criador? Ou seja, o homem e a mulher ter um filho. Né? Com energia yin e yang, um positivo e um negativo. Então, a energia nesse planeta ela é totalmente polarizada. Sim. Aí é que vem o equilíbrio. Aí é que vem o equilíbrio. Então, assim, a questão não é combater a ansiedade. Tá? A questão não é combater a ansiedade. Por que a questão não é combater a ansiedade? Eu gosto de fazer essa analogia. Imagina que a ansiedade, qualquer sentimento, estresse, medo, enfim, seja um leão que nasceu na jaula, dentro da jaula junto com você. Então, quando você é criança, pequenininho, um leãozinho pequenininho, você até brinca com esses sentimentos, com essa ansiedade. Você brinca, se diverte com ele. E aí cresce, e o leão cresce. E aí você vira adulta e você chega assim, nossa, esse espaço tá pequeno demais para nós dois. Ou é eu ou é ele. Não cabe nós dois aqui. E aí você vai lá e tenta combater o leão. E se machuca. Aí a uma hora eu vou pegar esse leão. Recupera, cicatriza. De novo vai lá e se machuca. Aí de repente alguém vai lá no meu consultório e fala assim, Júlio, mas pô, eu continuo tentando combater esse leão, eu não tenho que combater essa minha ansiedade? Não. Pô, então o que eu faço? Aprende a domar.
O leão você não tem que combater. Você só vai apanhar. Ele vai morrer junto com você. Isso faz parte da vida, esse sentimento. Você tem que aprender a domar. Cada um tem o seu leão. Ou seja, é igual o estresse. O que às vezes é estresse pra você não é estresse pra mim. Às vezes o que é estresse é como pro eu outro lido, não é como você lida, não é? Então, a partir do momento que você aprende a domar, e aí é essa questão do autoconhecimento. Porque tudo tem a dualidade. Dentro da medicina chinesa, tudo é dualidade. Não ter ansiedade te traz um enorme problema. Assim como não ter medo, como não ter outros sentimentos. Te traz um enorme problema. Então, assim, a ansiedade demais atrapalha, mas um pouco de ansiedade é bom. Que cria essa motivação. É que tem a questão do índice, né? Do nível. Do nível. Porque é como o estresse. Se você tem um estresse muito grande, ele é nocivo. Mas você precisa ter um pouco de estresse para te dar iniciativa, para te fazer o impulso para que você vá para a ação. Então, se você não tem nada também, você vai ficar prostrado. Exatamente. Então, isso acontece a mesma coisa com o nível da ansiedade, é isso que você está colocando. Exatamente, com o nível da ansiedade é a mesma coisa. O que acontece é que... Quando ela é demais, ela vira patológica, te paralisa também. Exatamente. É igual o pânico, né? O medo e o pânico, a insegurança e o pânico. Então, aprender a ter esse equilíbrio, e o equilíbrio, quando eu falo assim, nossa, Júlio, mas... não é fácil. Realmente, lidar com a gente, com os nossos sentimentos, não é fácil. E é qualquer sentimento. Né? É qualquer sentimento. Mas o que eu entendo que a nossa missão aqui, né, nesse planeta, é a gente ajuda os outros, que a gente ajudando os outros, a gente aprende a se curar. Então, o tempo todo, lá às vezes em atendimento, alguns clientes falam, pô, Júlio, que bacana a sua missão, curar, né? Ajudar as pessoas a se curar. Não, eu tô falando, a minha missão é me curar. Né? Vocês vêm aqui para me ajudar a me curar. É entender melhor o processo sobre mim. Porque as histórias que vocês me trazem não me traz peso nenhum. Me traz conhecimento. Me traz reflexões. Eu medito todos os dias. Então, assim, eu medito, o Júlio, ele tem tempo. Não. Você prioriza para meditar. Quantas horas por dia? Não, ou quantos minutos por dia, não sei. Igual você tomar um gole de café ou igual você tomar uma água. Você faz durante o dia? Igualzinho você tomar uma água e um café. Isso é interessante, porque eu sempre ouvi que você tem que se reservar um espaço de tempo. Então, você fica lá, sei lá, acorda de manhã, o cara reserva lá 1 hora, meia hora, faz a sua meditação. Você está falando diferente. Que você faz pequenos momentos de meditação ao longo do dia. Ao longo do dia. Interessante. Esse é o processo. E esse processo é muito interessante, que deu um despertar quando eu estava lá no Tibete. No Tibete, não, em Dharamsala, né, que é onde eu estudei psicologia budista tibetana. E aí foi esse despertar, porque eu já estudava muitas questões de meditação e enfim, toda a junção eu estava em outro estado ali de espírito ali naquele momento. E é onde eu entendi. E no começo, como eu te falei, eu duvidei, mas voltando para o Brasil eu comecei a aplicar nas pessoas que eu atendia, e isso começou a validar. E pessoas que tinham que tomar decisões assim importantíssimas, que tem milhares de funcionários abaixo, milhares de funcionários, e que essas pessoas elas tinham CEOs que tinham que tomar decisões, enfim. E eu comecei a passar essa técnica porque eu falei, eu tô aplicando. Quer dizer, durante uma reunião e outra, ele para, e o que é? O que seria o mínimo adequado? 5 minutos? Não, depende de cada um. Então, como que eu posso explicar melhor? São segundos. Segundos. Me conta mais. É interessante porque é assim. São segundos que você para meditar. Então, você não precisa estar sentado, em pé, deitado. Não precisa se isolar das pessoas. A principal fonte de energia que a gente tem, Adriana, se chama respiratória. Você consegue ficar daqui a 2 ou 3 dias, de repente, sem comer e sem beber. Mas você não vai ficar 5 minutos sem respirar. Sim. E a gente não dá importância para isso. O respirar a gente não dá importância. A gente respira. Então o que acontece? O segredo da meditação é saber respirar. Júlio, mas a gente tem o dia a dia. Só que assim, se você fizer em pequenas doses e parar para respirar, você muda a sua frequência.
Vou te dar um Então, dá um exemplo. exemplo, por exemplo, faz de conta que você vai se meditar agora. Faz de conta não, medita agora. Como seria? Tá, como seria? Assim. Pronto. Quer dizer, você puxou o ar, segurou um pouco o ar e depois você soltou o ar. Exatamente. Porque o que acontece? Toda a questão, eu emiti um som no final, tá? Porque tem vários sons para cada emoção. Até no livro nesse livro do equilíbrio tem um QR Code no final de cada capítulo que, se você apontar a câmera, eu ensino. Abre um vídeo. Depois a gente vai mostrar aqui as capas dos livros para eles poderem ver e procurar aí na Amazon. Legal. Não, por enquanto ainda tá, acho que tem os contatos no final do livro, alguma coisa que são produções que não teve legal. nenhuma editora, foi independente. A gente vai tirar uma foto aqui, vai colocar no... Legal. E então é assim, o que eu tô querendo dizer? Você toma café? Cafezinho. Tomo. Você tem um hábito de tomar café, certo? E a meditação, ela não pode ser um ritual. Porque se eu te ensinar um ritual, o que vai acontecer? Você vai fazer por um tempo e depois você vai falar, não tô indo mais lá no Ju, tá? Passou, esqueceu. Você aprendeu e passou. Passou a crise da minha vida, eu tô melhor. Exatamente. Pronto. Só que se você começa a criar um hábito, igual um hábito de tomar café, você toma café sentado, deitado, em pé, sozinha, no meio das pessoas, e qualquer dia, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes até depois do jantar. Não é isso? Uhum. Por quê? Porque você tem um hábito de tomar café. Isso é hábito. Introduzir o hábito da meditação durante as coisas, como se fosse tomar um café. Exatamente. E aí eu paro, faço uma respiração profunda, seguro e depois solto. Tem alguns passos. E isso já tá... Não, ele tem alguns passos, tá? Eu tô falando pra você assim de uma maneira bem... Porque tem muita informação dentro dessa técnica. Tem muita informação, tá? Mas assim, só pra te falar a importância disso, o primeiro passo ele começa respirando. Então vamos imaginar que é igual karatê. Você começa na faixa branca. Ele tem que te ensinar a base. Primeiro você aprende a vogal, depois você aprende consoante, depois você junta uma sílaba, depois você forma palavras. Sim. Então o que eu falei de respirar é o primeiro passo. Se você não souber respirar, você não consegue meditar. Então esse é o primeiro passo, tá? Vou fazer uma rápida analogia. Imagina que você está andando na rua, alguém para na sua frente e não deixa você passar. Você fala, dá licença, eu tô atrasado. A pessoa fica te atrapalhando. Você fala assim, por favor, dá licença, eu não te conheço, você está me irritando, eu vou te agredir, se você continuar me irritando. Aí de repente a pessoa vai lá, você não está num bom dia, a pessoa vai lá e xinga você e fala qualquer coisa. Pronto, aí você fica cega, a raiva vem e você dá bem no meio do nariz da pessoa, a pessoa cai no chão. Aí, na rua, todo mundo vai olhar. O que você fez, Adriano? Nossa, você perdeu a cabeça. Você agrediu. Ou seja, quem era vítima se tornou vilão e quem era vilão se tornou vítima. Desse, eu perdi a cabeça. A pessoa tá lá caindo no chão. Perdeu a razão. Perdeu a razão. Certo? Agora imagina, nessa mesma cena, você tá lá, dá licença. A pessoa vai lá e te xinga, daí a hora que você fecha a mão pra dar uma porrada na cara da pessoa, eu chego do seu lado, seguro o seu braço e falo assim no seu ouvido. Adriana, calma. Conta até 10. Respira fundo. Conta até 10. Aí você vai lá. Nossa, Júlio. Realmente, né? Vamos atravessar a rua. É um idiota aqui. Vamos embora. A gente desvia o caminho. Ou seja, 1 grau que você muda hoje aqui de algumas atitudes. Enorme lá atrás. Lá na frente. Lá na frente muda. E o tempo todo a gente é desafiado. O tempo todo. O nosso ego o tempo todo é desafiado. Quem é você para falar assim comigo? Quem é aquela pessoa? O tempo todo. Então, quando uma das questões, por isso que eu te falei, são faixas, da faixa branca à faixa preta. Então, assim, tem muita informação por trás disso. É que eu te falei assim, basicamente é isso. Basicamente você vai chegar nesse resultado. Mas só para você ter uma ideia, esses segundos que você faz essa respiração, é como se você tivesse chegado aqui para mim e falar assim, Júlio, acabei de chegar aqui, qual é a senha do Wi-Fi?
eu te dou a senha. Então você faz, tô conectada, Júlio. Tô conectada. Tá? É muito louco isso. É uma questão que você entende muito bem disso, dessa chamada do subconsciente coletivo, dessas questões. É o que a tecnologia chama de nuvens. Deixa nas nuvens, não precisa deixar na sua memória, não. Hoje todo mundo está com falta de memória, porque todo mundo acha que a gente está na época da enciclopédia Barça, que você tem que guardar as informações e você tem que guardar aqui dentro. Não. Você nem consegue, né? Fluir. Tem que deixar fluir a mente. Se você deixa fluir, você fala assim, não, a informação está nas nuvens. Deixa eu buscar. Me concentro. Eu vou pro inconsciente coletivo, subconsciente coletivo e busco a informação. Todas as informações já estão aí. A gente não é a gente que cria as ideias, elas já estão ali. Você precisa acessar o que a gente chama de higher self, né? Que ele é atemporal, inclusive, né? Ele tem todas as informações, mas a gente, para chegar nesse lugar, né? Que não é fora de você, é dentro, né? Que é uma sabedoria que você já tem e que você, às vezes, não tem acesso a essa sabedoria. Até porque, como o mundo é muito veloz, a gente... Com essa agitação, quando você falou do rock, por exemplo, eu tenho muita agitação. Eu não consigo ouvir um barulho de um passarinho na hora que eu estou ouvindo um rock pauleira. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Eu preciso silenciar para eu conseguir perceber as sutilezas. E essas sutilezas é quando eu me aquieto, consigo até ir numa onda de frequência mais calma, para que eu possa ter acesso ao meu lado de sabedoria, ter um insight. Por isso que você falou tanto aqui de sonhos ou de momento, aqui naquele momento você teve acesso a isso. Se você tivesse no meio da agitação, no trânsito, atravessando a rua, talvez você não tivesse. Você tem que acalmar para você chegar lá. E às vezes a gente não acalma, a gente está sempre nessa rotina e não percebe que a gente precisa desligar e acalmar para conseguir se ouvir e buscar algumas informações que estão lá dentro. Perfeito. Isso, né? Isso mesmo. Isso mesmo, Adriana. Agora, eu fiquei muito curiosa quando você falou, como eu sou psicóloga, você falou da psicologia que você foi buscar lá no Tibete. Então, o que você pode contar? Assim, eu sei que a gente até está quase em cima do horário, mas eu adoraria saber isso. Porque assim, eu fui com a Sociedade Brasileira de Psicologia Transpessoal, e nós fomos estudar uma questão de tanatologias. Thanatos, né? Estuda a psicologia em relação à morte, ao luto, enfim. E por que lá? Porque os tibetanos são considerados o povo mais feliz do mundo. Realmente aquilo é um chakra na Terra. Quando você chega lá, a energia ela é diferente. Por que eles entendem muito bem, compreendem muito bem a vida? Porque eles compreendem muito bem a morte. Então tem essa questão. Então o que a gente aprendeu muito lá... O livro dos mortos? O livro dos... Tem um livro que é deles, chama tem o livro dos mortos. Isso, tem. Então, eu tô tentando lembrar o nome dele. O livro dos mortos, o livro da vida dos mortos, alguma coisa assim. E eles falam muito sobre isso, né? Dessa questão que nós somos espíritos que estamos num corpo físico e não o contrário, né? Então, o que foi muito interessante nessa jornada com eles foi que assim, eles fazem muita mandala para desenvolver muito essa parte aí do inconsciente e eles leem mandalas, é uma coisa incrível. Assim como a gente às vezes lê uma quiromancia, ela acaba lendo as mãos, você faz a mandala, o monge lê e fala assim, o seu estado é isso. É impressionante, né? Então assim, uma mandala projetiva que ele interpreta. Exatamente. E eu tive a experiência de, você fala assim, como que o cara conseguiu acessar, né? E você lê mandala hoje? Não leio porque eu aprendi, mas eu não pratiquei. Certo. Né? Então, diria para você assim, é uma teoria sem prática, né? Até tive o conhecimento disso, mas eu não segui. Né? Mas é muito interessante essa questão das mandalas, essa questão do que a gente absorveu lá, uma das coisas que a gente tinha muita vivência, né?
vivência, é dia a dia, enfim, é experiência. Uma das questões era a simplicidade, tá? Uma vez chamaram a gente para um banquete, porque estavam muito felizes que a gente estava ali e tal, enfim, essa questão. E eu comia praticamente todos os dias, com todo respeito, mas para simplificar, imagina um arroz com um monte de coisa misturada, uma gororoba, tá? Né? Todo dia aquilo, um prato vegetariano, todo dia aquilo. E nesse dia que fomos chamados para um jantar, à beira da fogueira, fizeram aquela apresentação de cultura, parece que aquela coisa de filme, no meio do mato mesmo, levaram. O coordenador de lá levou a gente. A hora que eu fui fazer o prato, era a mesma coisa, né? E aí eu fiquei em volta da fogueira, um frio ali, comendo. E aquilo foi um baita ensinamento. Baita ensinamento porque, assim, a felicidade que eles estavam de receber a gente, e a felicidade que a gente estava vivendo aquele momento, foi incrível, uma energia incrível. E por que foi um aprendizado? Porque eu pensei assim, nossa, se eu estivesse no Brasil, viesse alguém de fora, o meu ego ia falar tão lá em cima que eu ia querer levar num bom restaurante. E não é a comida. A comida serve para nutrir. Só para nutrir. Só para manter o seu organismo. Pô, e a gente é cheio de vaidade, até com comida, com um monte de coisa. E você, às vezes, você não tá ali presenciando. Você quer só se mostrar pro outro. Olha onde eu te trouxe. Olha o que é minha cultura, o que é minha... Né? Então, esse foi uma das questões que eu acabei vivenciando lá. Fora as outras que, putz, todo dia era uma porrada no meu ego. Todo dia era uma porrada nas minhas vaidades. Eu via assim, cara, por que a gente complica tantas coisas e é tão simples? A felicidade, ela tá no lugar mais simples. A felicidade tá ali. Então, essas vivências que eu fui tendo no dia a dia lá, né? De entender que enquanto a gente estava lá, tinha um grupo de monges que faziam meditações, mantras todos os dias para nossa estadia. Para nossa estadia. Para que a gente alcançasse o objetivo de trazer o maior conhecimento possível. Que bacana. Um dia, a gente pediu, porque lá não adianta você chegar assim, olha, o ministro do vilarejo, ele é irmão de sangue do Dalai Lama. Né? Deve ser uns 2 anos mais jovem. Então, como que a gente... Pô, todo mundo tava doido para ter um contato com ele. E o contato com ele não é fazendo um convite. Assim, você pode ir lá palestrar pra gente ou passar uma mãe com a gente. Não. Primeiro você tem que chamar ele para tomar uma xícara de chá, tomar um café e você faz o convite. É dessa forma. E aí os coordenadores fizeram dessa forma. E a gente teve a honra de ter um contato com ele. E aí preparamos, todo mundo, tudo no chão, a sala assim, tudo nos almofados, todo mundo senta no chão. E deixamos preparado um lugar mais especial a ele, né? Que era um banquinho e tal. A hora que ele entrou, tirou o sapato, entrou, ele olhou pra todos nós assim. Não tem assessor, não tem nada, ele foi sozinho. Então, entrou, olhou pra todo mundo, afastou o banco e sentou no chão também. Essa foi a primeira atitude que eu percebi. Eu falei, cara, olha, né? Depois eu falei com os colegas, vocês perceberam? Alguns não tinham percebido. Falei, a atitude. E aí, o que foi espetacular, que foi que uma colega lá da faculdade de professora de psicologia lá em Pernambuco, ela falou, olha, nós gostaríamos de montar um templo budista tibetano para levar essa cultura lá pro Brasil, para Pernambuco, tal, enfim, né? Nós temos muitos contatos, isso, aquilo, tal. Aí ele olhou e falou assim: não precisa construir. Vocês não precisam construir nada. Por quê? Porque se vocês construírem, depois vocês vão precisar de donativos para manter aquilo. O mundo não precisa de templo. O mundo precisa de pessoas boas. Cada um já é um templo em potencial. E a religião que vocês têm, eu tive a oportunidade de ter conhecimentos e estudos com jesuítas, ele falou. A religião, o cristianismo, é maravilhoso, se ele for cumprido como Cristo colocava. Verdade. Então, o que ele quis dizer naquele momento? Não, eu não estou angariando, não quero angariar. A gente não está falando de religião.
Então, ali valeu a viagem. Porque eu falei, pô, agora eu acho que já posso ir embora. Mas eu não sabia o que estava por vir, que era essa questão da técnica, de eu juntar várias técnicas que eu já tinha conhecimento e ali... Por isso que eu te falei, essa técnica, ela tem uma junção de medicina chinesa, com medicina tibetana, com alguns tipos de meditação japonesa, tem hindu. Muito legal, enfim, tem muito rico que você faz. É muito legal, é muito legal. Bom, eu assim... amei conversar com você. Eu também. Você quer deixar alguma assim, mensagem final para que as pessoas conheçam mais o teu trabalho, dessa coisa da junção? Você falou bastante coisa, mas alguma coisa que você queira falar para o público, para que está nos assistindo? Eu acho que a nossa missão, né, Adriana? A nossa, né? Que é sempre levar autoconhecimento para as pessoas. O que eu posso dizer é que, sim, que eu nunca... procurei me especializar em nada. Eu não sou especialista em nada, a não ser em mim mesmo. Então eu sempre busquei ser especialista em mim. Ou seja, me especializar naquelas coisas que realmente faça valer cada dia no qual eu estou aqui, enfim, e cumprir essa minha jornada, né? Então, adorei o que você falou de ser especialista em mim mesmo, porque eu trabalho com autoconhecimento há mais de 30 anos. E é impressionante o número de cursos que também eu já participei, mas eu sempre começo com um curso que passa pela experiência de mim mesma. Né? Então, sempre você tem uma imersão muito grande, onde você aplica em você, para depois você, com aquele insight, ou com aquele aprendizado, você tentar um pouquinho compartilhar, né? Porque... e cada um tem o seu método, a sua forma de funcionar. E que não serve para todo mundo. Às vezes uma fórmula, né? Eu tive um caso recente de uma pessoa que recebeu o teste dela de inteligência emocional. E foi o teste mais baixo que eu vi na minha história. Nossa. E quando essa pessoa se deparou com esse resultado... que eu até compartilhei internamente, tipo, gente, eu nunca vi algo parecido. Essa pessoa não aguentou o resultado. Porque ela mesma disse, é tão baixo que eu não sei por onde começar. Nossa. E ela não quis começar. É uma pena, porque tinha muita coisa para aprender. Porque é uma oportunidade espetacular quando você está com isso. Verdade. Né? É verdade. E assim, e o fato da gente investir em autoconhecimento não nos torna imune a sofrer. Não nos torna imune a ter ansiedade. Mas nos ajuda a transformar esse momento de dor ou de fases que a gente passa difícil para aumentar ainda mais o nosso autoconhecimento. E cada vez que eu passo por uma fase difícil, que eu aprendo mais, com dor, porque não é sem dor, né? Porque eu acho o seguinte, a pessoa fala, olha, eu conheço muito a mim mesmo, mas eu não sofri nada. Eu falo, então eu não sei se você realmente entrou no seu autoconhecimento. Verdade. Porque não existe autoconhecimento sem a gente cuidar de alguma coisa. Né? É um bálsamo que você tem que passar porque está lá. Mas é nessa hora que você se enriquece, quando você aceita essa missão de sofrer ou de passar por alguma coisa. Eu não estou convidando todo mundo a ficar sofrendo, né? Senão eu vou falar masoquista e divulgando masoquista. Mas não é. Não. É porque isso sai... Sabe, é quase como entrar numa água gelada, quando você sai depois, você fala, nossa, eu estou energizado. Nossa, naquele momento pode não ter sido. Até com uma ginástica, que você faz a ginástica e pode, às vezes, não ter tanto prazer de fazer, mas depois você tem essa recompensa. Então, eu convido todo mundo a estar nessa jornada, porque eu acho que ela é muito rica e o final é bom, né? É muito bom. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom, Adriana. É isso mesmo. Muito obrigada, Júlia. Bom, eu que te agradeço, Adriana. Muito obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho e a gente ter compartilhado algumas experiências que nós temos aí, da experiência riquíssima do Júlio aqui com a gente, que gentilmente veio contar. Então, até o próximo episódio.